Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Como você lida com o medo? Ele te paralisa? Qual é o tamanho da sua fé? Jesus fala sobre esse assunto, fé, em Marcos capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus falou, mostrou o tamanho da fé, porque eles estavam perto de algum monte. Ele disse que, olha, se alguém disser a este monte, mas você vai pedir para um monte sair de um lugar ou orar para que o monte saia de um lugar para o outro sem propósito? Não. Seria se fosse a vontade de Deus. Primeira coisa que você precisa é alinhar suas orações com Deus. Você precisa ver se realmente o que você está orando é algo que vai ajudar, é algo que está dentro do plano de Deus, simplesmente para mostrar que você tem poder para tirar o monte. Não é assim que funciona. A fé é em situações extremas. É quando você está enfermo, é quando a fé para você orar por um filho que está perdido. É um monte, porque o monte, o que é um monte? É algo que é inabalável, o monte. Ninguém consegue chegar com nenhum instrumento e arrancar um monte. Então ele está falando de situações grandes, impossíveis, irreversíveis. Entendeu a analogia de Jesus? Situações grandes, impossíveis e irreversíveis. Ele está falando, é nesse nível de fé que eu estou falando com você. Não é pequena fé, é grande fé. Assim, um homem precisou de grande fé. Ele andava sempre na carona de Moisés. Josué, aprendiz, discípulo de Moisés, ele viu muitas coisas acontecerem. O mar vermelho se abrir, a provisão, o maná vir diariamente, o povo receber proteção de Deus durante 40 anos. Ele viu o milagre dos pés que não inchavam, das roupas que não se gastavam. Era um milagre atrás de milagre, mas era Moisés que estava encabeçando tudo isso. Moisés morreu, chegou a vez dele, porque teria que ser no mesmo ritmo, de glória em glória, de milagre em milagre. Viver aqui na terra é viver de milagre em milagre, são muitos desafios. Quando chegou na vez de Josué, e ele chegou com aquela multidão, porque uma geração tinha morrido no deserto, essa era uma geração nova, e para Josué, ele precisava, o Jordão era um marco de um novo tempo. É como o ano que nós iniciamos, é o marco de um novo tempo, mas você pode querer continuar a mesma pessoa, e aí você não vai atravessar o Jordão. E Josué, ele disse, não, eu não vou continuar o mesmo, eu sou daquela geração antiga, mas eu não morri no deserto, eu creio que Deus pode abrir o Jordão. Mas quando ele chegou perto do Jordão, o Jordão, eu quero ler para você como estava o Jordão, porque o Jordão não estava normal. Tudo bem, o Mar Vermelho era mais difícil, se o Mar Vermelho abriu, por que o Jordão não vai abrir? Mas olha o estado em que estava o Jordão. Está escrito no versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Então, como que estava o Jordão? Quando Josué chegou com os sacerdotes e disse assim, olha, eu sei que vocês queriam ver o caminho aberto, como vocês viram o Mar Vermelho, mas Deus está levando a gente para outro nível de fé. Nada vai acontecer até a gente colocar o pé com fé. Vocês vão colocar os pés no rio, e o rio não vai estar de qualquer jeito. O rio, como você leu comigo, ele está transbordando. Isso significa que ele estava com uma correnteza fortíssima, o que exigiu um nível de fé altíssimo, tanto da parte de Josué como da parte dos sacerdotes. Quando vocês molharem o pé, aí tudo
vai acontecer. Aqui tem muita coisa para a gente aprender. Número 1, Deus não espera melhorar para ele agir. O Jordão estava no seu pior momento para quem quisesse atravessar. Não era o momento adequado para uma multidão atravessar, com aquela correnteza, com aquele transbordar pelo excesso de chuva. Não era o momento. Então, lição número 1 de fé: Deus não espera o momento adequado para ele agir, senão não é milagre. Deus age no momento que todo mundo diz não vai dar certo. Aí todo mundo vai ver, foi um milagre, entendeu? Então, começa a fortalecer seu coração. A fé precisa ser exercitada quando tudo diz que não. Quando não é o momento adequado. Não era o momento adequado para Sara engravidar. Ela era estéril e agora era idosa. Abraão também era idoso. Não era o momento adequado para Isabel e Zacarias terem João Batista. Não era. E assim eu poderia dizer várias e várias situações em que não era o momento adequado. Não era o momento adequado para Jesus entrar na casa de Jairo, já que a filha já tinha morrido. O momento adequado é quando ela ainda estava doente. Mas era o momento adequado. Deus queria um milagre ainda maior. Então Deus não espera melhorar para ele agir. E Josué falou isso. Olha, primeiro a fé, depois o caminho abre. Então põe o pé e o caminho vai abrir. E assim os sacerdotes, com muita coragem, carregando a arca, porque Josué, ele liberou uma palavra que ele recebeu de Deus. A arca vai adiante do povo, abrindo o caminho. Quem é a arca? É Jesus. Então, ele vai adiante de você, abrindo caminho onde não há caminho. Não tenha medo, não fique abalado. Esse é o Deus que você serve. Bom, no momento em que os sacerdotes, não bastou os sacerdotes colocarem os pés no Jordão, no meio da correnteza, assim que eles colocaram os pés, abriu o Jordão. Mas não bastava isso, era necessário permanecer firme. Está escrito que os sacerdotes ficaram firmes no meio do Jordão até que o povo passasse. Sempre tem alguém que vai permanecer firme na oração. Você é a pessoa da sua casa. Você é a pessoa que precisa permanecer firme, crendo, adorando, louvando, proferindo a palavra de Deus até que o milagre aconteça por inteiro. Pode acontecer por um processo. Existem curas que são imediatas, curas que acontecem num processo. Existe restauração financeira que é por um milagre, outras é um processo. Você precisa permanecer firme, inabalável, e então você vai ver o milagre de Deus acontecer. Uma multidão, foi muito tempo que os sacerdotes ficaram firmes no meio do Jordão. Talvez você fale, mas eu já estou orando há tanto tempo. Fica firme no meio do Jordão até que aconteça completamente a causa que você está orando. Então, o Senhor vai agir. Tenha certeza. Eu digo para você novamente, a fé tem uma força. Eu costumo dizer que a fé é como um braço, porque está escrito que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, eu digo que a fé é um braço que se estende até essa mesa de banquete que está nas regiões celestiais e toca nessa mesa, e quando você toca nessa mesa, essa provisão, ela chega aqui na terra. É assim que funciona a fé. A fé, ela traz à existência aquilo que Deus já determinou no reino espiritual, porque a fé é uma força que guerreia não só contra as trevas, mas contra um inimigo interior chamado incredulidade e outro que se chama medo. Que o medo se afaste do teu coração, que nesta manhã a fé permaneça e prevaleça na sua vida. Nada é assustador quando Deus está conosco. A arca estava com os sacerdotes. O Jordão era assustador, mas quando eles tinham a consciência de que a arca eles estavam carregando a presença, então eles tiveram coragem para colocar o pé no Jordão. Então, eu quero te convidar a ter coragem de colocar hoje os pés nessa situação que está arrastando a sua vida como o Jordão. O Jordão arrastava tudo que estava pela frente, mas não arrastou sacerdotes que tiveram
fé, firmados por Deus. Vamos orar? Coloque agora aqui nos comentários o seu pedido de oração e diga: Senhor, hoje eu coloco os meus pés no Jordão e eu não vou ser arrastado pelos problemas. Eu vou ver o Jordão abrir em nome de Jesus. Senhor, a fé traz à existência tudo aquilo que o Senhor já determinou. Por isso, assim como os sacerdotes, junto com os meus irmãos, eu coloco os pés no meio dessa situação, Senhor, essa correnteza de problemas que está arrastando a vida de muitos, mas hoje de forma diferente. Não é o medo que controla, é a fé. Por isso, colocamos os pés firmes no meio dessa correnteza, sabendo que o Senhor não espera o momento adequado. É o momento mais difícil que o Senhor se manifesta. Manifesta, Senhor, nessas situações impossíveis. Manifesta com a tua unção e com a tua glória, com a tua ressurreição, aonde já tem morte, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que a tua fé hoje seja mais forte do que a correnteza do Jordão. Deus te abençoe, deixa o like e compartilhe com muitos.